Olá, meus amados. Hoje, dia 30 de maio de 2022, segunda-feira da 7ª semana da Páscoa, Evangelho segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, esse texto está intimamente ligado, já que é continuação, do texto que nós vimos na liturgia sábado, no Evangelho de sábado, onde o Senhor está se despedindo e ele adverte ali, dizendo: olha, eu vou falar agora de forma muito clara, eu não vou usar mais parábolas ou, como vai estar ali, linguagem figurativa. Eu não vou mais falar em provérbios, que também é uma outra possibilidade da tradução. Eu vou falar de forma muito clara. E vocês não vão precisar mais me interrogar. E aí, é o que agora, isso foi o que Jesus disse, agora o que os discípulos, os apóstolos vão dizer. Eles vão dizer: eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Por quê? Porque o Senhor falava usando as parábolas. O bom pastor, o semeador, a construção sobre a rocha e tantas outras, as ovelhas. Depois o Senhor fala do filho pródigo. Então todas essas histórias, né, da videira e dos ramos, das dores da mulher de parto, né, durante o parto, que depois ela se alegra com o filho ou a filha nos braços. Então o Senhor falava sempre com essa linguagem um pouco figurada e que nem sempre eles compreendiam. Por exemplo, às vezes eles falam: o Senhor explica. Aí o Senhor ia explicar para eles, porque eles não conseguiam compreender. E agora, como o Senhor já está falando claramente: olha, eu vou morrer, eu vou para o Pai, um vai me enganar, né? Um vai me trair, melhor dizendo, outro vai me renegar, vai dizer que não me conhece. E o Senhor começou a falar claramente. Agora, nos últimos momentos, o Senhor começou a abrir o jogo, falou: olha, eu vou morrer, eu vou voltar, mas eu vou ressuscitar, vou voltar para o Pai, e é preciso que eu volte para o Pai para que o Espírito Santo venha. Então o Senhor agora começou a falar de forma muito clara. E aí os apóstolos vão dizer isso: agora falas claramente, não usas figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Então, eles falam: olha, agora a gente está vendo, né? Você está falando tudo muito claro, então ninguém mais precisa te perguntar, como a gente estava perguntando. Olha, o que ele quer dizer? Um pouco de tempo e não me vereis, e um pouco de tempo ainda e me vereis novamente, eu volto para o Pai, porque eles perguntavam para Jesus: o que quer dizer isso? E agora eles estão falando: olha, a gente não precisa nem mais te perguntar, porque você está falando de forma tão clara que nós estamos compreendendo, não está mais falando em linguagem figurada. E aí eles dizem: por isso cremos que vieste da parte de Deus. Olha o que Jesus vai dizer para eles: credes agora? Quer dizer, depois de 3 anos que eu estou aqui com vocês, agora que vocês vão falar para mim que vocês creem em mim, porque agora eu estou falando de forma clara, então vocês estão conseguindo crer. Ele falou: quer dizer, eu fiquei 3 anos aqui, ensinei, curei, falei dos mistérios do céu, aquilo que eu ouvi do Pai, porque eles vão falar isso, né? Agora sabemos que conheces tudo. Então o Senhor está falando: olha, eu falei que eu saí do Pai, que eu vi o Pai, que eu ouvi o Pai, e que tudo que eu vos anunciei foi o que eu ouvi do Pai, e que eu vou para o Pai, porque do Pai eu vim, e somente viu o Pai aquele que do Pai veio, que é o Filho. Então, diante disso tudo, o Senhor fala: mas agora que vocês estão acreditando, 3 anos, vocês estão há 3 anos comigo fazendo o quê? De verdade. Se vocês não conseguem
não conseguiram em 3 anos perceber, ainda bem que pelo menos agora no final, né? Então você vê a dureza do coração deles, que eles não conseguiam, talvez seguissem Jesus, como eu disse, com aquela ideia daquele Messias político. Esse talvez seja o grande problema. E pouco a pouco o Senhor foi revelando e o coração deles não aceitava. Tanto é que nós vamos ver que é depois de Pentecostes que realmente, quando o Espírito Santo vem sobre eles, é que eles vão compreender o que nós vamos celebrar no próximo domingo já, né? O Pentecostes. Então o Senhor fala, credes agora? Agora que vocês estão acreditando? Aí o Senhor diz, eis que vem a hora e já chegou. Você vai entender o que o Senhor quis dizer com isso. Em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. E a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Durante a paixão. Então Jesus sai daqui do cenáculo, ele vai para o Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ali ele começa a orar, a suar sangue. Enquanto isso, o que os discípulos que estavam ali, os apóstolos, fazem? Dormem. Aí chega Judas Iscariotes com os guardas e todo mundo corre e deixa Jesus sozinho. Eu falo que João só não abandonou Jesus porque Nossa Senhora o puxou e o levou. Mas o resto, todo mundo fugiu. Então, Jesus aqui está falando para eles, olha, vocês vão me deixar só, eu sei disso. Vocês vão fugir, na hora H, vocês não vão ser testemunhas minhas, mas depois vocês vão. O que é bonito, sabe o que eu acho bonito aqui? É que o Senhor não virou para eles depois da ressurreição, depois que Jesus passou tudo, que derramou seu sangue para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. Ele não vira para os discípulos, para os apóstolos e fala, olha, vocês não são mais apóstolos não, porque vocês me abandonaram. Não, o Senhor renova com eles a aliança, porque o Senhor sabia que ainda eles não estavam totalmente preparados, mas depois o Senhor fala, olha, vai vir o Espírito Santo vai vos dar força. E aí eles vão anunciar com todo o poder, inclusive derramar o sangue por causa da fé em Jesus Cristo. E aí o Senhor fala, né, que ele não está só. Porque ele não está só? Ele diz, porque o Pai está comigo. Simples assim. Eu não estou só. Vocês vão me deixar só, mas eu não estou só não, o Pai está comigo. Então aqui nós vemos a profunda intimidade. Por que o Pai está com ele? Porque é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esta profunda intimidade, porque Jesus fala, eu e o Pai somos um. Um quê? Um só Deus. Uma única essência divina. Então ele fala, eu não estou sozinho. Ali na cruz, tanto é que o Senhor vai experimentar o mais profundo da solidão. Quando ele pergunta, meu Deus, por que me abandonastes? Deus abandonou o filho? Não, em momento algum, nem o filho abandonou o pai. Mas é a sensação que o ser humano experimentou. Olha que maravilha, o Senhor assume tudo da nossa humanidade, exceto o nosso pecado. Ele nunca pecou, mas ele sente a mais profunda tristeza, que é do abandono do pai. Ele chega a sentir isso, porque o ser humano, ao romper a aliança, ao pecar, ele entra num profundo abandono de Deus, ele abandona Deus. Então, aquela pergunta que Jesus faz não é porque o pai abandonou o filho, não, mas ele assumiu a nossa humanidade, nós humanos abandonamos o pai, e por isso nós temos essa sensação. Quantas vezes a gente interroga, cadê Deus? Deus está do meu lado, sou eu que estou com o coração fechado e não consigo perceber que Deus está ali. Por quê? Porque eu me fechei na dor, eu me fechei no problema, eu me tornei um ser só voltado para aquele problema, e eu não consigo ver a ação de Deus que me dá sustento e força para seguir adiante. E aí o Senhor termina aqui. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. O que o Senhor está querendo dizer? Olha, a hora que acontecer tudo isso, a paixão, tudo aquilo que vai acontecer com o Senhor, a flagelação, a coroação, toda a humilhação que ele vai sofrer, depois a crucificação, o sepultamento, ele fala, quando acontecer essas coisas, ele já disse isso nesse mesmo capítulo, no início, não se perturbe nem se intimide o vosso coração, e ele volta a falar isso. O que é perturbar? É perder a paz. Ele fala, não perca a paz. Que essas coisas todas vão acontecer, mas que vocês permaneçam em mim e tenham a paz em mim. E agora olha que o Senhor termina. Que maravilha essa frase. O Senhor fala para mim e para você. E eu não preciso nem explicar. Essa frase por si só é autoexplicativa. Olha o que o Senhor diz aos apóstolos, mas a cada um de nós hoje também. No mundo tereis tribulações. Então nessa vida tereis tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Então ter coragem aqui é a mesma coisa, tenha fé, creia, eu venci o mundo.
E aqui o mundo já são as forças malignas. Então nós temos dois sentidos aqui. No mundo, ou seja, nesta vida, tereis tribulações, mas coragem, tende coragem, eu venci o mal. Porque o mundo tem vários sentidos, às vezes, biblicamente falando. Pode ser o planeta Terra, pode ser esta vida aqui que estamos vivendo antes de ir para o céu, e também o mundo no sentido das forças opostas a Deus. Então nós precisamos interpretar, porque senão a gente vai pensar que mundo é o planeta Terra. Não, muitas vezes não é esse o sentido. Tá? Então aqui o Senhor nos alertando, vocês vão ter tribulações? Sim, mas que o vosso coração não perca a paz. Porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Porque vocês me seguem. E eu prometi e eu vou cumprir, eu vou dar a vida e vida eterna. Vou derramar o Espírito Santo para que vocês permaneçam firmes, para que vocês permaneçam fiéis à minha palavra. E, Senhor, nós queremos pedir de forma especial, orando nesse último versículo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Senhor, diante das lutas que todos nós enfrentamos, e que não, muitas vezes não são poucas, eu sei, Senhor, mas nós cremos que só podemos enfrentá-las contigo. Sem o Senhor, nós vamos ser derrotados. Às vezes, Senhor, parece que não estamos aguentando mais, que vamos sucumbir, que vamos desistir, mas aí o Senhor vem em nosso socorro. É preciso crer. Nos momentos de dificuldades, não é momento de perder a fé, muito pelo contrário. É momento de permanecer firme, porque o Senhor virá em nosso socorro. Se nós buscarmos o socorro do Senhor, oremos, insistamos, peçamos, batamos para que a porta seja aberta. Nós não vamos desistir, Senhor, por isso derrama sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê a ousadia de crer, que o Espírito Santo nos dê a parresia, a coragem, Senhor, para que nós não percamos diante das dificuldades a fé, mas muito pelo contrário, ela seja sustento para a nossa batalha. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão nesta semana que inicia. Peço por todos aqueles que nos pedem oração, todos aqueles que nos suplicam oração. Peço também pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.